Então vamos abrir, já abriram suas Bíblias, né? A Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, essa é a Tua palavra, que por todos esses séculos tem sido lida e tem sido a razão do viver de cada crente e a esperança da alma de cada justo, Pai. Que o Senhor possa agora ungir ela, Pai, e inspirar para que possamos nós ter a Tua palavra, o Teu recado nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos? Nós, irmãos, somos crentes. A palavra crente quer dizer aquele que crê, né? Tem pessoas que crê em coisas absurdas, elas são crentes naquilo que elas crê. Elas crê em Buda, outros crê em Maomé, outros crê numa imagem feita de escultura. Existem muitas e muitas formas de crenças, mas existe uma só que vem de Deus. E aquela que vem de Deus, ela vem segundo a palavra de Deus. E esses são crentes em Jesus, crentes em Cristo. Esses são os que têm realmente as promessas de Deus como sua herança e herdarão a vida eterna. Amém? Eu quero nesta manhã, irmãos, falar sobre um tema com o título O que é a mensagem? Porque nós somos crentes de uma mensagem. Agora, o que é realmente a mensagem? Quando se olha em questão de números, hoje os crentes da mensagem, chamado crentes da mensagem, são milhares. Reunindo todas as linhas que tem, que há muitas linhas de interpretações, mas, assim como Pedro disse que a palavra do Senhor não é de particular interpretação, assim também a mensagem, que é a Bíblia aberta, não é de particular interpretação. Deus disse aquilo que realmente disse através do seu profeta. Se ele deixasse alguma coisa em forma de mistério, a mensagem não seria a mensagem da revelação, mas seria uma mensagem de mistério. E Deus veio para revelar os mistérios, abrir o livro, para que o eleito pudesse ter o conhecimento do plano de Deus para a hora em que estamos vivendo. Então veja que o profeta, ele sempre alertou para que não houvesse espíritos de interpretações, mas sempre ele chamou-nos a atenção para dizer o que diz a mensagem. Falem só o que está nas fitas, dizia o nosso profeta. Falem somente o que está nas fitas. Eu me lembro daquele caso daquela jovem, ela estava noiva e ela era mundana. E ela se converteu e então ela já havia sido separada e agora estava noiva. E ela veio perguntar ao irmão Brana se ela deveria, agora que tinha tomado uma posição por Cristo, consumar o casamento, que já estava comprometida pelo noivado, ou não. A resposta do profeta foi: ouça a fita casamento e divórcio.
Ele tinha a resposta, mas ele sabia que a mensagem que Deus tinha trazido por ele era a resposta. E ela ouviu, depois voltou ao profeta e teve, então, a resposta sobre o que fazer. Então, nós sabemos que tudo o que nós precisamos está nas fitas. Aquilo que foi dito, não aquilo que a gente possa interpretar, torcer, para tentar dizer aquilo que achamos que tem que ser. Mas, como eu disse, há muitos crentes da mensagem, no sentido mais amplo, crentes, mas entre esses crentes da mensagem, há crentes na mensagem como ela é, e há crentes de interpretações da mensagem. Mas nesta manhã, o tema é: o que é a mensagem? Porque, infelizmente, irmãos, dentro do grupo chamado mensagem, ao redor do mundo, a gente vê acontecimentos, vê situações que você diz: isso não é o que a mensagem nos ensina. E quando você vê acontecimentos acontecerem, e essas pessoas procurarem parágrafos para defender suas posições que são contrárias àquilo que o profeta disse, então você vê que essas pessoas são crentes de uma interpretação, mas elas não sabem ainda o que é realmente a mensagem. E eu creio, irmãos, que isso é algo que nós devemos desejar do profundo do nosso coração, essa experiência e essa convicção e essa certeza de saber, pela graça de Deus, eu sei o que é a mensagem. Isso se chama identificação de fé. Quando foram perguntar a João Batista quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era o Elias, veja que ele disse: não sou o Cristo. E disse também que não era o Elias. Mas você diz: mas ele era o Elias. Mas ele estava se referindo ao Elias da segunda vinda. Esse eu não sou. Mas quem você é? Ele tinha um endereço nas Escrituras para saber aonde ele se encaixava. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Isso é o quê? Identificação de fé. É saber realmente. E quando, irmãos, nós chegamos a esse ponto de você saber em quem você tem crido, esse é o ponto, irmãos, em que traz descanso para você e para o pastor, porque o pastor sabe que aquela ovelha, ela alcançou aquele nível de estabilidade. As lutas vão vir, mas não haverá problema, porque ela está edificada sobre a rocha. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, irmãos, e quando você vê, elas se vão. Se procura elas, e elas logo têm um argumento. Não, eu saí porque... sabe o que me aconteceu? Aquele irmão, depois está lá na igreja, se fazendo de santo, me fez isso, aquilo outro, aconteceu isso comigo. Você vê, essa é a desculpa que ela está dando para ter saído, mas na verdade não foi isso que tirou ela. Por quê? Porque outros irmãos passaram pelas mesmas decepções, ou piores, e estão aqui. Então, o que foi a razão da sua saída? Foi a posição que ela estava. Porque a Bíblia diz, a casa construída sobre a areia, vieram os ventos, correram os rios, golpearam a casa e foi grande a sua ruína. Mas a casa construída na rocha, vieram os ventos, os rios, golpeou a casa, mas ela não caiu. Ou seja,
A mesma luta que um passou, o outro passou. Então, o que derrubou a casa não foi o vento. O que derrubou a casa não foi as lutas. Foi a posição que ela estava fora do lugar que deveria estar. E olha, irmãos, com o passar do tempo, coisas vão acontecer. E a Bíblia diz que é necessário que aconteça para que os verdadeiros se manifestem. Aqueles que têm sua fé firmada na mensagem, que têm revelação do que é a mensagem que você vive, esses permanecerão até o fim. Esses estarão para ouvir o chamado subicar e subirão a encontrar Cristo nos ares. Mas aqueles que, infelizmente, não tiveram a revelação do que é a mensagem e estavam em algum lugar menos na mensagem, mesmo estando dentro do grupo chamado mensagem, esses estão sujeitos a ser escandalizados, a simplesmente, irmãos, se afastar. Por quê? Porque não estão no lugar provido, o único lugar provido por Deus para adoração. O profeta disse que o único lugar provido por Deus para adoração é a pessoa de Jesus Cristo. E aí já estamos chegando no que eu quero chegar esta manhã. O que é a mensagem? Para alguns, a mensagem é uma igreja que tem mais conhecimento do que as demais, que compreende pontos da Bíblia, pontos difíceis que outros não compreendem. Isso faz parte da mensagem, ter esses conhecimentos. Eu já falei outros dias aqui sobre o motivo e os motivos. Quantos lembram? O motivo da mensagem de João Batista era um, mas os motivos pelo qual ele veio, havia muitos motivos. E o verdadeiro crente revelado, ele teve a revelação do motivo pelo qual João Batista veio. Outros somente compreenderam os motivos que acompanhavam o motivo. E se perguntasse, o porquê Deus enviou João? Ah, Deus enviou João para pregar contra o pecado. Esse era um dos motivos. Deus enviou João para batizar no Jordão. É um dos motivos. Mas o crente revelado diria, mas há um motivo principal em tudo isso, que é nos apresentar o Cordeiro. Esses puderam, irmãos, dizer, João Batista, obrigado por ter nos conduzido até aqui, mas nós vamos agora seguir o Cordeiro. Os outros, porque a Bíblia diz que vinham muitos se batizar no Rio Jordão, e eles não vinham se eles não tivessem compreendido esses motivos, que ele era um homem de Deus e que ele estava sendo chamado, ungido para cumprir um trabalho de batismo, de pregação, de conscientização. Essas pessoas entenderam essa parte. Mas quando ele diz, eis o Cordeiro, eles se decepcionaram. Porque eles não tinham a revelação do real motivo. Então, às vezes, irmãos, a mensagem, claro, quando nós olhamos desde o Gênesis ao Apocalipse, quantas coisas maravilhosas Deus revelou, abriu, mostrou para nós. São motivos pelo qual Deus enviou o nosso profeta. Mas dentro de todos esses motivos que acompanham, há um motivo principal, que nós não podemos perder de ver. E esse motivo principal é apresentar a pessoa de Jesus Cristo como a vida que deve retornar para dentro do grão que somos nós, para nos dar fé de rapto. Eu preguei há uns 2 domingos atrás, eu acho, na escola, falando sobre essa vida retornando para dentro do grão. Esse é o principal, irmão, motivo, é a razão. O profeta disse, ele disse assim, na mensagem que eu preguei outro dia, ele disse, Wesley, Lutero tinha uma mensagem,
sua mensagem era justificação. Wesley, sua mensagem era santificação. Mas a minha mensagem é o sinal. Então, o que é a mensagem, irmãos? A mensagem é comer da árvore da vida. Como lemos aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Ao que vencer, eu darei que coma da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida, quantos sabem o que é? Levante sua mão. Essa árvore da vida é Cristo. Ela estava no jardim, mas havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Adão e Eva foi-lhes dado o livre-arbítrio de decisão. E eles, antes de comer da árvore da vida, foram e comeram da árvore do conhecimento. E o pecado entrou, e eles foram expulsos e saíram do jardim. E ali vocês observam em Gênesis que foi colocado 2 querubins, com a espada desembainhada, inflamada, para proteger a árvore da vida, para que nenhum homem a tocasse. Estão me acompanhando? Porque uma vez o homem tocando na árvore da vida, ele seria imortal. E agora o homem era pecador. E a consequência do pecado estava no corpo do homem, que era o envelhecimento, a doença, o cansaço. E pensa agora, se Adão, depois de ter tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal, e herdou por causa disso a velhice, o cansaço, a doença, a tristeza, se ele tocasse na árvore da vida, ele estaria até hoje, lembro do pastor Febrônio dizendo, ele estaria até hoje andando por aí, todo cocundo, e estaria vivo, sofrendo, mas não poderia morrer porque ele se tornou eterno. Por isso, então, irmãos, foi colocado os querubins para guardarem a árvore da vida. Mas você veja que passa todo o livro de Gênesis, ou melhor, o livro de Gênesis, os demais, toda a Bíblia, mas quando chega no último livro, há uma promessa. E essa promessa é retornar à árvore da vida. Ao que vencer, lhe darei que coma da árvore da vida. Ou seja, Deus veio por tipos e sombras, desenvolvendo o seu ministério de restauração, porque o plano de Deus era trazer o homem de volta à sua origem antes do pecado. Pagou alto preço na cruz, abriu o livro que estava selado, sendo cordeiro, ele pôde abrir sem pecado, e veio vindo, e aí ele dá a promessa, agora, ao que vencer, eu darei que coma. Então essa mensagem, irmãos, ela tem um objetivo, me levar de volta à origem. Me levar de volta à árvore da vida, que é Cristo. Comer desta árvore para me tornar eterno. Os outros, no decorrer das eras, eles tinham partes da palavra, por isso a Bíblia diz que os mortos necessitam de nós para a perfeição deles. Então veja que a mensagem não é, como alguns pensam, um conhecimento científico para conhecer e humilhar os demais, e conhecer e crescer e se tornar mestre. Isso, o conhecimento, faz parte da mensagem. Mas o profeta diz que poder sem caráter é diabólico. Então, se uma pessoa adquire conhecimento da palavra sem tocar na árvore da vida que é Cristo, ela usará esse poder, esse conhecimento para matar, para julgar. O conhecimento científico, irmãos, levou o homem
a formar a sua primeira religião. E quando não se tem revelação do que é a mensagem, que a mensagem é Cristo, é uma pessoa, que a mensagem é um retorno à posição de uma vida completa em Cristo, quando não se tem esta revelação, a pessoa tomará a mensagem como um conhecimento e formará através do conhecimento sua religião. Como Adão e Eva, né? Quando Eva buscou o conhecimento, formou para eles uma religião. Aí aonde, irmãos, muitas pessoas, dentro da mensagem, num contexto, por não saber o que é a mensagem, que a mensagem é a pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo nos leva a servir, a pessoa de Cristo nos leva a ser humilde, a pessoa de Cristo nos leva a ter o nosso irmão como superior a nós, a pessoa de Cristo nos leva a ter o amor divino. Quando não se tem esta visão, e se tem uma visão de que mensagem é conhecimento, vai cair na mesma tentação de Eva, pelo conhecimento formar uma religião para si. Então, irmãos, a mensagem não é um grupo de pessoas juntadas ao redor de um companheirismo tal. A mensagem não é um grupo, a mensagem não é um homem natural. O próprio mensageiro lutou e bateu para que as pessoas nunca olhassem para ele, porque ele sabia que a mensagem era Cristo. E ele dizia: não olhe para mim, não olhe para o pequeno careca. Nunca tive por nenhum momento um desejo de criar uma confraternização ao meu redor, mas tenho um único objetivo: levar as pessoas a um relacionamento com Deus. Porque isso é a mensagem, nos levar à pessoa de Cristo. Amém. Mesmo se nós colocar o irmão Brana como centro da mensagem, nós estamos fora do que é a mensagem. Nós temos o irmão Brana como uma ferramenta usada por Deus, damos honra a ele no que ele merece honra, mas não damos mais honra do que Cristo. Porque sabemos que sem Cristo, o que faria o irmão Brana? Ah, mas ele nos mostrou o conhecimento. Não, a Bíblia diz que João chorava muito, porque não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, nem entre os mortos. Ninguém digno que abrisse o livro. Quando fala ninguém, você põe todos os anjos como indigno, e todos os homens, inclui o irmão Brana, inclui todos nós. Mas aí o cordeiro, ou melhor, aí João chorava muito, mas a voz lhe disse: não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João disse: e eu olhei para ver o leão, e não vi um leão, mas vi um cordeiro ensanguentado. Então quem é que abriu os selos, os mistérios, o conhecimento para nós? Cristo, Cordeiro. Mas a Bíblia diz, Amós 3,7, que Deus não revela a não ser a seus profetas. Então Deus fez o quê? Abriu o conhecimento ao profeta, e o profeta, por sua vez, contou para nós. Mas quem abriu foi o Cordeiro. Por isso, o irmão Brana diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu só estava ali quando ele falou. Então nunca vamos idolatrar, colocar o homem acima da honra que ele merece, mas saber, irmãos, que Cristo é o ponto principal, a mensagem, porque eu quero que os irmãos captem isso aqui, vou usar uma forma mais simples, natural, para vocês entenderem. A mensagem, o que é a mensagem? A mensagem é o conteúdo completo das coisas de Deus. E o conteúdo completo das coisas de Deus é uma pessoa,
chamada Cristo. Então vocês vão ver que Deus tinha tudo completo antes da queda do homem. A partir da queda, então, saiu da terra a perfeição. Mas Deus veio trabalhando para que isso viesse outra vez sobre a terra. Começou com os cordeiros sendo mortos, os tipos, os profetas, os patriarcas. Chegou a João Batista, foi o último dos profetas da lei. E por último, então, Cristo, a cabeça, a obra-prima. Mas se Cristo não morresse e subisse ao céu, então todo o plano de Deus, que originalmente era para ser para o seu povo, agora se concentraria somente em um homem, e esse homem subiria ao céu com a plenitude de Deus, e a humanidade toda estaria isenta de voltar a Deus. Por isso Jesus disse, se o trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele traz muitos outros. E o que fez então? Se entregou à morte de cruz. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E aí enviou o seu Espírito para estar em sua igreja. Sua igreja original. A vida vindo para dentro deles. Mas como vocês sabem, caiu outra vez em Niceia, pela tradição romana. Mas ele disse, Joel 2,25, eu restituir-vos-ei, trarei de volta o que foi consumido. E aquela semente que havia caído ali em Niceia, ela brota com a mensagem de Lutero. Começa uma restauração. Mas o agricultor vai lá na roça e olha aquelas folhinhas de milho com o orvalho da manhã e o sol brilhando sobre ela, aquilo é muito lindo, e ele diz, meu milharal está lindo, mas ele não vai colher folhas de milho. Jesus não podia trazer o arrebatamento para levar a igreja luterana naquele tempo, porque eles somente tinham uma parte da palavra. Muito embora eles foram salvos, morreram salvos porque eles creram na luz do dia. Mais tarde, o que acontece com aquelas folhinhas de milho? Elas vão se nutrindo e elas crescem, solta o caule e depois solta o pendão, que é a flor. É um dos momentos mais lindos da roça, mas não se pode colher aquilo. Aquilo foi já a mensagem do Wesley, soltando o pendão, trouxe mais luz, santificação sobre a igreja. E Deus prosseguiu na restauração, depois levantou os pentecostais no início do século passado. E os pentecostais, Deus através dele restaurou os dons outra vez para a igreja. Já estava esse grupo parecido com a igreja lá dos dias dos apóstolos, mas ainda não era igualzinha àquela igreja. E depois do pendão vem o quê? A palha que envolve o grão. É a parte mais próxima do grão e mais parecida com o grão. Por exemplo, a palha do grão de trigo, ela tem até o formato do grão, mas ainda a palha não é o grão. Os pentecostais criam na justificação pela fé, na santificação que Wesley trouxe. Eles criam no batismo com o Espírito Santo, nos dons. Era a palha, já no formato do grão, parecida com o grão, mas ainda não era o grão. Faltava ainda o batismo correto, a ceia correta, o lava-pés, as mulheres no seu lugar, os dons em ordem, muitas coisas. Mas Deus não parou ali. O próximo passo, quando aquele pé de milho ou de trigo solta a palha, o próximo passo é o quê? Formar o grão dentro da palha. Foi o que Deus fez agora com a última mensagem. Reuniu todo o nutriente que veio por Lutero, por Wesley, pelos pentecostais, reuniu tudo e acrescentou o que faltava e formou o quê? O grão. Mas quando o grão é formado, irmãos, o que acontece com todo aquele sistema por onde o grão passou, todo aquele pé de milho, aquele pé de trigo?
seca. Por que que seca? Porque a vida que uma vez estava lá, viajou e concentrou-se no grão. Por isso que os sistemas dos homens, que um dia tiveram vida, hoje estão mortos, podres, fedendo, trazendo desaprovação para o Evangelho, porque a vida seguiu e eles não quiseram acompanhar a vida, não quiseram acompanhar a revelação. E agora, quando o colono chega lá e todos os estágios terminaram, o círculo fechou, o grão, ele abre a palha e ele vê o mesmo grão que ele plantou. Qual é a próxima etapa? Colher. Por isso, irmãos, o próximo passo da igreja agora é arrebatamento, colheita. E esse grão, ele se torna o quê? O original. Ele volta a ser o mesmo grão que foi plantado. A mensagem hoje, irmão, é Cristo, e Cristo é essa semente dentro de você, que faz com que sua vida manifeste os mesmos frutos que a igreja primitiva manifestou lá atrás. Esta é a mensagem, irmãos. Não é somente o conhecimento, porque faz parte da mensagem. Mas um grão, irmãos, deixa eu dizer isso aqui para nós usar o natural. Há grãos que se planta na terra e nunca nasce, porque são grãos híbridos que não têm vida dentro deles, muito embora a aparência é igualzinha a outra. Então, se as pessoas aceitarem partes da mensagem, como conhecimento e outras coisas, isso pode levar até formar um grão na aparência, mas tem dentro delas interpretações próprias, faz desse grão híbrido, e não terá vida. Por isso não subirá no rapto, porque no rapto subirá somente o grão original. E o grão original era um grão com vida dentro dele. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por isso que eu disse que muitos, dentro do grande número de pessoas chamadas da mensagem, não digo isso com tom de ironia, de querer humilhar quem quer que seja, mas para nos conscientizar, para que nós mesmos não venham estar assentados na igreja, mas tendo a nossa fé como que limitada a alguns pontos da mensagem, e se tornando, irmãos, às vezes um crente da mensagem, mas um crente social. Conheço a mensagem, conheço o profeta, já li sobre os selos, mas aquela vida social que não exala realmente as características totais da mensagem. Isso é um perigo, irmãos, quanto o tempo vai passando, um perigo de nós cairmos nisso. E quem cai nisso não sabe o que é a mensagem. Porque a mensagem é a pureza do Evangelho na sua simplicidade. E muitos ficarão, irmãos, porque a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. E ficarão não porque faltou-lhes o conhecimento da mensagem no sentido do conhecimento intelectual, mas faltou-lhes a revelação do que realmente é a mensagem, que a mensagem é uma pessoa chamada Jesus Cristo, é a vida dentro de um grão palavra. Irmãos, se é um tempo de nós nos preocupar, é agora, com essa vida dentro de nós, com essa fé, irmãos, pura, equilibrada. Eu tenho muitas anotações aqui, ó. Então eu falei que a mensagem não é um grupo, mas ela é um corpo que contém uma vida dentro dela.
Botei aqui que a liderança intelectual afastou o homem da árvore da vida, e pode hoje alguns achar que a mensagem é um conhecimento, e esse conhecimento afastar eles da árvore da vida, quando se foca no conhecimento somente, e o diabo vem e perverte o conhecimento. O espírito da mensagem é nos levar a Cristo, e Cristo é a palavra. E quando tomamos esta liderança, voltamos ao Éden restaurado. Voltamos à posição de um Adão que tinha o poder da palavra falada, o que é uma promessa para a noiva, para o tempo do fim. Deus, olha aqui, Deus nos agradou em tornar-se homem. Ele sabia que se ele se tornasse homem como nós se agradaria com isso. E você hoje quer agradar a Deus? Como você faz? Quando você se torna Deus. Como assim? Claro, um Deus menor. Jesus disse, vós sois deuses. Quando uma pessoa recebe a vida no grão, ele se torna um pequeno Deus. Então, se Deus se tornando homem nos agradou, hoje nós agradamos a Deus ao nos tornar um pequeno Deus. É a deidade em nós, a vida de Cristo dentro de nós. Agora, irmãos, o espírito nicolaíta, guarde isso aqui, o espírito nicolaíta, que é o espírito que desviou a igreja lá no princípio. Foi o cavalo branco entrando disfarçadamente entre os primeiros cristãos e introduzindo algumas interpretações, focando eles somente para o lado intelectual e os desviou da verdade, e ao desviar da verdade, colocou a liderança do homem agora para os conduzir. Esse espírito nicolaíta, irmãos, não pense que agora, quando a restauração traz a palavra total de novo, não pense que ele não vai tentar repetir o que ele fez lá na primeira era. Mas o profeta disse que a mensagem não vai se denominar. A mensagem não, porque a mensagem, se é que entender o tema, é Cristo. Por isso, irmão Brando diz, a mensagem não vai se denominar, porque ela é Cristo, ela é uma pessoa. E a mensagem do tempo do fim veio para nos apresentar uma pessoa, o Senhor Jesus, outra vez, para morar dentro de corpos, dentro de grãos. Grupos podem se denominar, mas a mensagem não, porque a mensagem é Cristo. E esse espírito nicolaíta que entrou lá na primeira era, irmãos, ele não tem medo da mensagem. Da mensagem no sentido conhecimento, não da mensagem no sentido do que ela é, porque ela é Cristo. Por que ele não tem medo? Porque ele pode, o espírito nicolaíta pode te levar ao naturalismo e perder o objetivo que é tocar na árvore da vida. Sim, o espírito nicolaíta pode chegar a pessoas que acham que são da mensagem, mas que na verdade não encontraram que a mensagem é uma pessoa, é uma experiência com Cristo, e fazer dessas pessoas crente natural. E o naturalismo dentro da mensagem te impedirá de tocar na árvore da vida, que é Cristo, que é a verdadeira mensagem. Estão me entendendo, irmãos? O nicolaítismo, ele tira Cristo, que é a palavra, e põe um formalismo tradicional no lugar de Cristo. Será que esse espírito nicolaíta não está outra vez levando muitos e muitos chamados crentes da mensagem a estar fora da mensagem, pensando que estão na mensagem? Porque o espírito nicolaíta entrou outra vez com algum tipo de ensino, de conhecimento misturado com a mensagem, levando eles a um formalismo, a uma vida social. E quando leva a isso, o diabo encruza os braços e diz, está tudo bem,
o objetivo da mensagem era eles tocar na árvore da vida, mas eu consegui introduzir esse sentimento de que tudo está bem, quando na verdade eles pensam estar na mensagem e estão somente em algumas coisas que a mensagem tem. Então veja, irmão, o nicolaísmo, escuta isso aqui, o nicolaísmo aceita a liderança do homem e não aceita a liderança de Deus. Aceita as pessoas olhar para um homem como sendo o tronco para se viver e ter vida eterna, mas tira o foco principal, que é Deus, porque o nicolaísmo na primeira era tirou a palavra e acrescentou a liderança do homem. Por isso, irmãos, vocês por tantos anos, desde que esse ministério nasceu, vocês têm ouvido através do nosso pastor: olhe para a mensagem, não olhe para um grupo, não olhe para um homem, o homem pode cair. O profeta diz assim, que Deus permite que alguns homens caiam, para que as pessoas tirem o olhar deles e olhem para a palavra. Porque o nicolaísmo aceita a liderança do homem, mas não aceita a liderança de Deus. Que nós venhamos a orar e dizer: Senhor, longe de mim esse espírito nicolaíta, de aceitar um homem, quando se pisa às vezes na palavra. Mas tem um outro lado oposto, irmão, porque sempre, irmão Hollister, tem os extremos. O nicolaíta aceita a liderança do homem e não aceita a liderança de Deus. Tem um outro extremo que é a doutrina de Coré. O que a doutrina de Coré faz? Aceita Deus, mas não aceita o homem sendo usado por Deus. Por certo, vocês já viram, eu já vi muito disso, desses dois lados. Pessoas que dizem que é da mensagem, mas que aceita um homem e não aceita muitas vezes o que realmente a mensagem diz. Outros que não aceitam o homem usado por Deus, aquele ministério correto, ungido, e diz: eu aceito só Deus, eu vou ficar só com a mensagem. São pastores de si mesmo. E há muitos, irmãos. Eu não preciso do pastor, eu tenho a mensagem. Esse está ungido com a unção de Coré. Porque Coré se levantou nos dias de Moisés e disse o quê? Moisés, Deus não fala somente através de você. A congregação é santa, Deus pode falar através deles também. Não precisamos de você para Deus vir falar conosco. Nós vamos ter o contato direto com Deus. E o que Deus fez? Abriu a terra e engoliu. Vocês veem o equilíbrio aqui, irmãos? Nem para um lado nicolaíta, que aceita o homem e rejeita a palavra, e nem para o extremo daquele que diz: eu aceito Deus, mas não aceito o pastor, não aceito o homem. Isso é doutrina de Coré. E você vê muitas vezes. Quantas vezes eu tenho uma mensagem, eu não preciso de saber o que o pastor diz. Não, irmãos, Deus tem suas autoridades representativas e você não vai poder chegar no céu sozinho. Terá que ter um pastor para te apresentar. Lembra da parábola das bodas? O senhor da festa, andando entre os convidados, viu um homem ali que não estava com as vestes nupciais. E ele disse: por onde entraste, amigo? E ele foi lançado fora, porque ele quis chegar no céu sem passar pela porta. Por isso Deus colocou homens inspirados, homens que guardam a palavra, homens que têm revelação, que a mensagem não é um grupo, a mensagem não é um homem natural, a mensagem é Cristo, é a palavra. E esses ministérios levarão essas pessoas
a fé de rapto. Aleluias! E uma vez, irmãos, a nossa fé estando nesse sentido firmada, nada vai nos escandalizar. Porque estamos sendo ensinados, olhe para a palavra, olhe para Cristo. Cristo não é esse grupo, não é aquele grupo, não é aquela interpretação. Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem, Cristo é a vida que veio para morar dentro de grãos que somos nós. Aleluias! Eu creio, irmãos, que estamos chegando no tempo do amadurecimento desses grãos. De grãos verdadeiros, grãos que não são híbridos, grãos que têm vida dentro de si. Aleluias! Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu tinha mais aqui, várias anotações, mas vamos deixar isso para meditarmos, para que Deus nos dê esse equilíbrio, essa graça. Não estarmos no extremo do nicolaíta, que aceita a liderança de um homem e rejeita Deus, a palavra. E nem ao extremo do Coré, que quer dizer eu tenho Deus e não quero saber do homem, não aceito Deus trabalhar através do homem. Não, irmãos, a mensagem ela veio para nos centralizar, no meio, no centro do caminho. E é esse centro, igreja, que nos levará logo, logo, logo ao arrebatamento. Os sinais estão aí. A vinda de Cristo está muito perto, irmãos. É tempo de ajuste. É tempo de buscar a vida para dentro do grão. O batismo, o selo do Espírito Santo. Aleluias. Não seja somente um crente da mensagem, no sentido de um grupo que conhece que Deus enviou um profeta, mas seja um crente que tenha a mensagem, e a mensagem é Cristo, a mensagem é a palavra de volta, é a vida para dentro do grão. Porque só essa vida, irmãos, vai dar a nós fé de rapto. Precioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela hora que estamos vivendo, pelo tempo tão avançado que estamos vivendo, Pai. Oh Jesus de Nazaré, que o Senhor possa, ó Deus, me ajudar e ajudar meus irmãos, quando enviaste essa mensagem tão linda, tão pura. Oh Deus, que nós tenha a revelação do que é a mensagem. Sendo assim, não vamos nos apegar a nenhum tipo de política, mas nós vamos nos apegar a uma pessoa, a Cristo. E essa vida dentro de nós produzirá os frutos pelo qual ela foi enviada, fruto de humildade, fruto do amor divino, fruto do poder da palavra falada, fruto de fé de rapto. Oh Deus, ajuda meus irmãos, ajuda a tua igreja, Pai, que não haja em nós espírito de julgamento contra quem quer que seja, porque esse não é o espírito de Cristo. Que não haja alegria em ver a queda de quem quer que seja, mas que haja amor, perdão, graça, sentimento do bom samaritano. Mas também, Pai, o bom samaritano não ficou na sarjeta ao lado do homem, ele o levantou e o levou a um lugar. Por isso o Espírito de Cristo, Pai, nunca deixará alguém parado para apoiar alguém junto e ficar ali no erro, mas, ó Deus, se puder ajudar, é levar adiante, Pai. Oh, que hora é essa que estamos vivendo? É hora da tua vinda, Pai. É hora da vida entrar no grão.
Logo a grande colheitadeira estará vindo, e todo o sistema por onde um dia a vida passou será esmiuçada, Pai, será levada, queimada no grande fogo do juízo. Deus, que privilégio tem nos dado, Pai. Deus, que isso nos faça mais humildes, mais gratos. Oh Deus, encha-nos com o Espírito de Cristo. Encha-nos com o espírito desta mensagem. Põe em nós a vida do Cordeiro, Pai. Que o Senhor possa amar através de nós. Que o Senhor possa perdoar através de nós. Que o Senhor possa levantar o caído através de nós. Que o Senhor possa ter fé através de nós. Porque o Senhor diz: sem mim nada podereis fazer. Por isso, Deus, a fé de rapto é o Senhor crendo através de nós, é a vida do Senhor em nós, Pai. Desperta a tua igreja para isso, Senhor, e leva-nos a esse descanso que há na palavra, a esse centro de equilíbrio que há na palavra, Pai. Assim eu te peço, por toda esta igreja aqui presente, e pelos tantos e tantos que estão acompanhando pela internet, que eles entendam o que eu quis dizer esta manhã, e possam se agarrar e ser um crente realmente da mensagem, um crente da palavra, um crente que tem Cristo como sua vida dentro de si. Que o espírito nicolaíta não leve ninguém a uma formalidade que tira Cristo para fora. Oh Deus, esse é um perigo muito grande nos dias de hoje, meu Pai. As pessoas se conformarem somente com o que conhecem. Não, Senhor, o Senhor, a mensagem nos leva a tocar na árvore da vida. A mensagem nos leva a uma experiência com a sua pessoa, Pai. Porque a mensagem é Cristo, a mensagem não é um grupo, a mensagem não é uma interpretação, a mensagem é uma pessoa. Confirma isso, Pai, e amplia isso em nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, teu Filho, eu te peço, Pai, conceda, Pai, pois assim encomendamos a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Aleluias. Você pode dizer: louvado seja Deus. Você pode dizer: obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor tem nos enviado. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela mensagem. Eu sei que ela teve muitos objetivos pelo qual veio. Todos eles são bons. Todos eles eu creio. Mas eu quero, Pai, também crer e saber do objetivo principal, que é apresentar uma pessoa, que é trazer de volta Cristo, é trazer de volta a totalidade, é trazer de volta a vida para dentro do grão. E é isso que eu quero, meu Pai, é viver a mensagem. Oh Deus, conceda isso para mim. Eu sei, meu Pai, que isso não depende da minha capacidade, mas unicamente da sua graça, a qual eu aceito e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode sentir a presença de Deus? Você pode sentir como Deus se sente alegre quando se fala da pessoa dele? Esse é o caminho, irmãos, andai nele. Busque essa experiência.
Não fique acomodado num comodismo, formalismo. O nicolaítismo tem levado muitos a um formalismo dentro da mensagem. E o formalismo tira a pessoa de Cristo. Mas a mensagem continua nos chamando, irmão, para uma vida realmente ativa. Aonde o Espírito de Deus, irmãos, é como aquele fio de alta tensão, sabe? Você já viu aquele fio daquelas torres altas? Você passa por baixo dela, você ouve o zunido da eletricidade. Quem já viu isso? Muitos, né? Esses fios mais simples, eles não escutam nada. Mas aqueles fios de alta tensão, você ouve aqueles zunidos. Você não consegue ver a energia. Mas dizem os eletricistas que nesses fios, não precisa encostar para você levar choque. A uma distância dele, já a eletricidade atinge. Porque aquilo realmente está energizado. É isso, irmãos, que nós precisamos nesse tempo do fim. O mundo não vai ver Cristo em nós com os olhos, mas eles vão ouvir esse barulho, essa eletricidade. E aqueles que tentar tocar em você, espíritos que tentar, eles serão eletrocutados antes mesmo de pôr a mão em você. Aleluias! Isso é a mensagem, irmãos. A mensagem veio para nos levar a algo muito sério. Louvado seja Deus. E o mais importante de tudo, que tudo isso numa simplicidade, que todos podem alcançar. Aleluias.